Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido, estou aqui segunda-feira, estou agora aqui no Agarran e parei uns minutinhos então para dar uma lida naquele artigo que eu mostrei para vocês nos meus stories semana passada sobre o jejum intermitente. Dei uma descansada no final de semana, mas agora já estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse artigo. O jejum intermitente, eu confesso que é um tema que me causa muita curiosidade. Primeiro porque eu gosto muito de bioquímica e muito de fisiologia. E eu acho muito doido, assim, pensar que um estado de jejum pode trazer algum benefício para o organismo. Então, por isso que eu tenho estudado um pouco. Toda hora que sai alguma coisa, eu tento ler. Esse é um artigo de revisão, então, gente, publicado numa revista com um fator de impacto bem grande, que é a The New England Journal of Medicine. E é um artigo de revisão, então, que foi publicado dia 26 de dezembro agora de 2019. E o título dele, então, é Efeitos do jejum intermitente na saúde, na idade e na doença. Bom, primeiro ele começa a falar sobre essa restrição calórica, né? Que essa restrição calórica, ela causa uma redução passiva na produção de radicais livres e também traz uma perda de peso. E aí ele mostra essa figura 1 para falar um pouquinho sobre as respostas celulares à restrição energética, que integra ciclos de alimentação e jejum com o metabolismo. Então, assim, o consumo energético e a composição da dieta e a duração do jejum, ela traz oscilações nos níveis dos sensores bioenergéticos, e aí alguns sensores que ele fala, então, é sobre o NADH, a conversão do ATP em AMP, a conversão do acetil-CoA em CoA, e esses carregadores intermediários, né, eles ativam proteínas que regulam a função celular e a resistência ao estresse, incluindo os fatores de transcrição. Então, aqui mostrando, né, ele mostra dentro da célula, no núcleo celular, esses fatores de transcrição, então, que podem ser alterados por conta do estresse oxidativo. Também fala que o jejum intermitente desencadeia respostas neuroendócrinas e adaptações, diminuição dos níveis de aminoácidos, de glicose e de insulina. Em relação às alterações metabólicas que o jejum intermitente pode causar, ele começa falando sobre a glicose, ácidos graxos, que eles são as principais fontes de energia das células e que depois das refeições a glicose é utilizada como fonte de energia, a gordura é utilizada como armazenamento de energia no fígado. E ele mostra a figura 2, então, mostrando então que no processo de jejum esses triglicerídeos são destrinchados, né, em glicerol e ácidos graxos, que isso causa uma fonte de energia, e que o fígado, então, ele converte os ácidos graxos em corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, então, são fonte de energia, principalmente para o cérebro. Num estado alimentado, esses níveis de corpos cetônicos estão baixos no sangue. Ele fala também de 3 tipos principais de jejum, então que tem o jejum em dias alternados, que você faz jejum em alguns dias da semana, em dia sim, dia não, né? O 5-2, que é um jejum de 2 dias por semana, você faz 5 dias de alimentação normal e 2 dias de jejum. E a alimentação diária com restrição de tempo, que é só restrição mesmo do tempo de jejum no dia. E essa alteração metabólica, então, que o jejum pode causar? Em vez de se utilizar a fonte de glicose como uma fonte energética no estado de jejum, o organismo usaria então os corpos cetônicos e os ácidos graxos como fonte de energia. E isso diminuiria o coeficiente respiratório, que é aquela razão entre o gás carbônico produzido e o O2, o oxigênio consumido. Isso, então, traria uma maior flexibilidade do organismo, uma maior flexibilidade metabólica e uma maior eficiência do organismo na produção de energia pelos ácidos graxos e corpos cetônicos. Então, é como se o organismo ele fosse se acostumando aos poucos com aquele estado de jejum e sendo mais eficiente na produção de energia, não por glicose, mas por ácidos graxos e por corpos cetônicos. Lembrando que ele fala um pouco que os corpos cetônicos não são apenas fontes de energia no estado de jejum, mas que eles exercem algumas influências, alguns efeitos nas funções celulares e nos órgãos também. Por exemplo, regular a expressão de algumas proteínas. Aí ele cita algumas proteínas que são reguladas pelos corpos cetônicos e que esses efeitos não ocorrem por conta da perda de peso. Então, que pode ser que o jejum, muito mais do que cause perda de peso, cause também melhora na regulação
da glicose, da pressão arterial, da função cardíaca, a eficácia em treinos de endurance, por exemplo, perda de gordura abdominal, e não só por conta da perda de peso, mas também por conta da maior utilização desses corpos cetônicos que exercem outras funções então celulares e nos órgãos também. Em relação à resistência ao estresse, ele mostra então a figura 3, que períodos de jejum, eles podem causar uma adaptação, uma cetogênese celular ou sistêmica, e isso pode aumentar, então, a resistência das células ao estresse. Então, é como se o organismo ele ficasse mais eficiente também em tentar contornar esse estado de estresse. Em relação aos efeitos na idade e na saúde, ele mostra alguns estudos que fazem, nesses estudos, restrição calórica, mostrando grupos com jejum e sem jejum. Mesma restrição calórica, mas uma utilizando o jejum e outra não utilizando o jejum. E ele mostra alguns efeitos, alguns resultados positivos naqueles grupos que usaram o jejum, além só da perda de peso, mas uma melhora de sensibilidade à insulina, maior redução da circunferência da cintura e tudo mais. Ele mostra alguns estudos também de efeitos positivos do jejum intermitente no exercício físico e na cognição. Em relação à aplicabilidade clínica, ele fala também em algumas doenças como obesidade, diabetes, alguns estudos em animais principalmente, que melhoram a sensibilidade à insulina, pode prevenir a obesidade, melhorar a retinopatia diabética, doenças cardiovasculares, alguns estudos que eles mostram no câncer também, na asma, na esclerose múltipla, na artrite, em umas doenças como infarto agudo no miocárdio e outros processos isquêmicos. E no final ele fala sobre as considerações práticas do jejum. Mesmo com essas evidências dos benefícios, a maioria das evidências, lembrando que são em animais, algumas são ensaios clínicos, mas a maioria dos ensaios clínicos em humanos não é feita com estudos em longo prazo, são estudos em curto período, então não se sabe até que ponto o paciente que faz jejum intermitente pode fazer por anos e anos sem trazer nenhum outro prejuízo ao organismo. A gente tem que considerar a cultura, das pessoas. Então hoje, culturalmente, o ser humano faz 3 refeições diárias, faz os intervalos, muitas vezes os lanches intermediários, dependendo da cultura. Então que isso teria que mudar toda uma cultura de alimentação se realmente fosse provado que o jejum intermitente traria realmente efeitos tão benéficos assim à saúde. Ele fala também da questão da fome, da irritabilidade, da dificuldade de concentração que essa estratégia de jejum intermitente pode trazer. Então, os pacientes que fazem precisam ser avisados disso, e dependendo de alguns casos, nem é legal que ele faça justamente por conta desses efeitos colaterais do jejum. E ele fala também que hoje a grande maioria dos profissionais de saúde não são treinados para prescrever dieta com jejum intermitente. Então, que é importante também que seja prescrito por indivíduos bem treinados. Lembrando que o nutricionista, o profissional nutricionista, é o único profissional que hoje no Brasil é habilitado para prescrever dietas. Então, obrigatoriamente, teria que ser prescrito por um nutricionista. Por fim, ele fala dessa grande quantidade de estudos em animais que nós temos, mas pequena quantidade de ensaios clínicos em humanos que fazem o jejum intermitente, aplicam o jejum intermitente por muito tempo. Então, que não se sabe, então, por quanto tempo seria eficiente e se seria seguro para as pessoas, então, fazerem jejum intermitente, por exemplo, para o resto da vida. Então, gente, assim, mais um avanço, um compilado das informações que a gente tem até hoje sobre jejum intermitente, que de fato ele influencia positivamente em muitos processos em relação à saúde e doença, mas que a gente ainda precisa avançar um pouquinho mais para aplicar no consultório, para você fazer em casa o jejum. Eu acho que é muito importante ser sempre bem acompanhado por um bom profissional. Um bom profissional pode avaliar todo esse seu contexto para ver se você tem condições ou não de fazer o jejum intermitente, principalmente utilizar como estratégia nutricional. Então o paciente precisa perder peso por algum motivo, ou precisa perder gordura abdominal, já fez de muitos tipos de dieta, de repente o jejum intermitente pode ser mais uma das estratégias, mas com muita segurança. E vamos avançar nos estudos, então, por enquanto é isso que a gente tem para informar, tá bom? Se você tem mais alguma dúvida em relação ao jejum intermitente, em relação a esse artigo, eu vou deixar a fonte dele aqui. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau!